amigos, tudo bem? Meu nome é Adorla Lima, com mais uma Dicas do Dodô aqui na LTC Limas Treinamento e Capacitação. E a nossa dica de hoje é como utilizar operadores matemáticos no Power BI. Mas antes de eu começar a nossa dica, eu peço a vocês que tenham acompanhado, tenham gostado das nossas dicas, que se inscrevam no canal e que também dê aquele joinha para que a gente continue contribuindo com o seu aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa dica de hoje. Bom, o que são operadores? Os operadores eles podem ser de vários tipos, podem ser operadores lógicos, podem ser operadores comparadores, podem ser os operadores matemáticos, que é o que a gente vai assistir hoje, que são os nossos famosos sinais, seja um sinal de subtração, sinal de adição, multiplicação ou divisão. Nós vamos dar ênfase hoje ao sinal de multiplicação e o sinal de adição. E para tanto, nós vamos utilizar, para realizar esses operadores, colunas calculadas. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente já tem uma aula gravada sobre coluna calculada. Se você ainda não assistiu, dá uma paradinha no vídeo, vai lá na aula de coluna calculada e perceba como a gente faz essa coluna calculada e depois volte nessa aula para que a gente efetivamente consiga fazer essa coluna, montar essa coluna calculada aqui no Power BI. Então, vou selecionar aqui uma tabela, nos dados aqui. Na tabela vendas ou F-vendas, aí fica a critério de cada um. Lembrando que a tabela F-vendas foi gerada através da consolidação dos dados através de uma pasta. E a tabela vendas foi na aula que a gente falou sobre obter dados. Então, vamos na tabela vendas. E aí, a gente vai criar uma coluna. Então, a gente pode clicar aqui nos três botõezinhos e falar que quer gerar uma nova coluna nessa tabela. Então, ele está abrindo, me deu a opção, então eu vou gerar uma nova coluna. Então, qual vai ser o nome dessa coluna? Vai ser total calculado. Por quê? Porque eu já tenho uma coluna total dentro da minha tabela e eu vou gerar uma coluna total calculado, que vai ser a multiplicação entre o preço, o preço que eu tenho ali, ó, vendas, preço, vezes, ou seja, o asterisco, significa que é uma multiplicação, vezes a quantidade dos meus produtos vendidos. Então, quando eu quando eu der Enter, ele vai efetivamente fazer esse cálculo. E vocês vão perceber o seguinte, vocês vão perceber que esse valor aqui, ele é igual a esse valor aqui. Por quê? Porque era um dado que já existia dentro da tabela e que já fazia esse cálculo de multiplicação, ok? Então, esse é o operador matemático que faz multiplicação. E a soma, Dorla? Como é que eu faço a soma de valores? Da mesma forma. Então, eu vou criar uma nova coluna na minha tabela e vou fazer a soma. A soma de quem? A soma dos meus dois preços, só para efeito de exemplo, dos meus dois totais, só para efeito de exemplo. Então, eu vou colocar um nome da coluna como exemplo totais. Deixa eu botar X só aqui. Exemplo totais, para que a gente entenda efetivamente como funciona. Então, seria a coluna total, que está ali, ó, vendas total, mais a total calculada, que a gente acabou de criar. Total calc, que a gente acabou de fazer a criação dessa medida. E vocês vão perceber que ele vai somar essas duas colunas. E aí, se vocês tiverem dúvida, com relação ao cálculo, vocês podem pegar a calculadora e fazer, para confirmar isso. E também eu posso realizar operadores matemáticos através de medidas já criadas, ok? Então, essa é uma das possibilidades, essa é a dica de hoje, uma dica simples, tranquila. E eu queria informar vocês que a gente está chegando na nossa última aula. Essa é a nossa penúltima aula desse nosso curso básico que nós realizamos com vocês de Power BI, para começar a criar, a construir esse conhecimento, de vocês em relação ao Power BI.
a gente está chegando à nossa penúltima aula e em breve estaremos aí divulgando a nossa última aula com um conteúdo bem bacana para que vocês possam a cada dia se desenvolver nessa ferramenta. Então, ó, não se esqueça, se inscreva no canal, vai aparecer aí embaixo para vocês e também dê aquele like para fortalecer ainda mais o nosso canal. Forte abraço, meus amigos, até mais.